A independência da América Espanhola, unidade 1 de História, aula 5. Vamos falar sobre a independência mexicana, processo de independência do território mexicano. As colônias espanholas da América almejavam a emancipação, a independência, né? Entretanto, para cada colônia, a liberdade representava uma situação específica. Por exemplo, no Haiti, os afrodescendentes lutaram pela liberdade compreendida como abolição da escravidão. No Peru, né, os indígenas defendiam o fim da exploração do trabalho. Já no México, que é o nosso foco agora, os camponeses desejavam terras para plantar. Assim, em 1810, liderados pelos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, indígenas, mestiços e trabalhadores pobres lutaram sob o lema Independência e Liberdade. Então, esse movimento aí emancipatório, ele avançou. A população lutava contra a elite colonial, chegando a tomar posse de suas terras. Receosos do que poderia acontecer, os crioulos especificamente se uniram em torno da coroa espanhola com o objetivo de reprimir esse primeiro movimento. Em 1813, novamente com Padre Hidalgo à frente, as reivindicações de emancipação, ou seja, as lutas, objetivo de lutar pela independência foram retomadas. Após intensa repressão por parte dos espanhóis e da elite crioula, o Padre Hidalgo foi capturado e também foi fuzilado. Mesmo após a morte de Hidalgo, as lutas em prol da independência continuaram. Um ano depois, surgiu na região sul do México um movimento similar, liderado pelo sacerdote José Maria Morelos. A revolta foi reprimida novamente e José Maria foi morto em 1815. A libertação do México aconteceu com Agustín de Iturbide em 1821, quando assinou o acordo de Iguala com o líder das manifestações populares, Guerreiro. Governando como Agustín I, Iturbide se autoproclamou imperador e não cumpriu os termos do mesmo acordo, que propunha a monarquia no México com igualdade, direitos políticos para os nativos e os crioulos. Assim, em 1823, as elites crioulas derrubaram Agustín I e proclamaram a República no México. Temos aqui independência nas Américas Central e do Sul, começando aí por Cuba e Porto Rico, né? Então, os Estados Unidos, especificamente, temiam que, ao desmoronar o Império Espanhol nos territórios de Cuba e Porto Rico, a elite crioula não fosse capaz de controlar as revoltas e as agitações dos escravizados e das classes populares desses territórios. Assim, em 1898, os Estados Unidos declararam guerra contra a Espanha em prol da independência de Cuba, que lutava desde 1868 pelo seu reconhecimento. E aí, derrotados os espanhóis, eles assinaram a Declaração de Independência de Cuba, isso no ano de 1898. Os Estados Unidos ficaram com o território de Porto Rico e Filipinas, território espanhol localizado no Pacífico. Em 1902, o Senado estadunidense aprovou a chamada Emenda Platt. Essa Emenda Platt conferiu aos Estados Unidos, até 1933, o direito de intervir em Cuba, sempre que seus interesses econômicos e políticos fossem ameaçados por outros países. Por Porto Rico, ainda pertence aos Estados Unidos, mas não mais na condição de colônia, como muitos pensam, né? Pois em 1952 foi elevado à condição, olha só,
de Estado livre associado. Já o Uruguai, né, no sul da América do Sul, uma região de interesse para o comércio marítimo e banda oriental do vice-reino do Rio da Prata, foi invadida pelos lusos brasileiros em 1816. Liderados pelo general José Gervásio Artigas, a população local se uniu à Junta Revolucionária de Buenos Aires e sitiou Montevidéu em 1817, expulsando os invasores. Tempos depois, Artigas baniu os espanhóis e proclamou a independência do Uruguai, isso em 1825. Artigas promoveu uma política progressista em seu governo, distribuindo terras aos indígenas, negros livres e crioulos pobres. No entanto, essa atitude ela incomodou a Argentina e o Brasil, que passaram a combater violentamente o governo uruguaio. Os artiguistas, como ficaram conhecidos aqueles que apoiaram Artigas, exilaram-se no Paraguai e o território da Banda Oriental foi anexado ao Brasil em 1821 com o nome de província Cisplatina. América Espanhola, independente para quem? Então, olha só, desde o início do século XIX até precisamente a década de 1820, a maioria das colônias espanholas na América haviam conseguido a liberdade do domínio colonial europeu. Nos planos político, econômico e social, ou seja, na prática, isso não significou transformações para a população pobre dessa região. A população pobre continuou pobre e até mesmo na miséria, né? Com melhoria na qualidade de vida e maior participação política. Na verdade, como é até o dia de hoje, né, quem se beneficiou foram os integrantes da elite crioula, que pretendiam tirar os chapetones do poder e manter praticamente inalterada as relações de trabalho para os indígenas e os escravizados africanos. Apesar de elaborarem constituições para as novas repúblicas criadas com as emancipações, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, herdados dos integrantes da Revolução Francesa e defendidos pelos revolucionários emancipacionistas na América, não foram colocados em prática. E aí nós temos, né, os indígenas. Os diversos processos de independência ocorridos na América Espanhola não significaram necessariamente a conquista da liberdade ou de direitos políticos e sociais para as comunidades indígenas que habitavam a região. Isso acontece até os dias de hoje. Os governos que se sucederam logo após os movimentos de independência não pretendiam realizar alterações na forma de exploração do trabalho ou assegurar a inclusão social desses indivíduos. Não era interessante devolver as terras coletivas às comunidades indígenas, pois estas tinham sido desapropriadas. Em troca, os indígenas receberam pequenos lotes de terras com o objetivo de produzir para os mercados americanos. Em algumas regiões da América, os nativos foram expulsos de suas terras sem receber absolutamente nada em troca. Os governos dos estados independentes realizaram reformas liberais, já que o objetivo principal das emancipações era garantir a implementação de um modelo estatal liberal. Nesse modelo de governo, o controle do Estado é mínimo, ou seja, numa economia liberalista, o Estado tem pouca participação e quase nenhuma participação, dependendo do setor. Qual era o objetivo? A fim de garantir o livre comércio e a ampla concorrência. Nesse contexto, aconteceram as exclusões política e econômica da população indígena dos países americanos. Africanos e afrodescendentes. Na América Espanhola,
o africano em condição de escravizado não era a maioria, como na América Portuguesa. Essa mão de obra foi utilizada apenas nas regiões em que a condição de trabalho indígena não supria a necessidade da produção colonial. Por isso, a maior parte da população escravizada africana se concentrava na América Central, na região do Caribe e no norte da América do Sul. No entanto, a presença dessa população foi marcante em toda a América Latina. Muitos grupos de afrodescendentes escravizados eles lutaram pela sua liberdade, fugindo, cometendo muitas vezes o chamado infanticídio, né? O assassinato de uma criança, especialmente um recém-nascido, e até mesmo construindo comunidades como as chamadas cumbis na Venezuela e palenques em Cuba e na Colômbia, conhecidas como quilombos no Brasil. Esses locais ficavam escondidos nas matas e serviam de esconderijo para os escravizados. No caso aqui do Brasil, o mais famoso, né, era o chamado Zumbi dos Palmares. Seja na América Espanhola, seja na Portuguesa, o processo de independência não significou o fim da escravidão. Mesmo quando conseguiram, né, a libertação dificilmente vinha acompanhada de uma política de inclusão, de integração do afrodescendente à sociedade, especificamente. Agora, após a leitura da unidade, da explicação da unidade 1, vocês vão fazer para mim as atividades que vocês não fizeram ainda, da página 460 a 461. Repetindo, fazer agora as atividades da página 460 e 461. Terminou? Faça uma tarefa da página 461 e 462. Tarefa da página 461 e 462. Fazer marque desafio. Página 462, 463, marque desafio 462, 463. E finalizar o você aprendeu da página 464. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no privado e é só me chamar. Beleza? Um beijo e tchau.